Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero neste momento deixar meu agradecimento em primeiro lugar ao meu Deus, Ele que existe, que está nos vendo agora, está sentado à direita do Pai, do seu trono. Estevão viu, o céu aberto, Jesus assentado à direita do seu Pai, Muitos não acreditaram e o levaram para fora e apedrejaram até a morte. Pois bem, mas graças a Deus, porque nós não vimos, cremos, não vimos e cremos, Pois bem, quero também agradecer a você que é ouvinte do meu canal, a você que assiste aos meus vídeos, o meu muito obrigado. Sejam muito bem-vindos ao canal Cleujão. Pois bem, no nosso canal nós temos um propósito, que é pregar a palavra do Senhor, que é propagar o Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação. Essa é o único propósito que nós temos, é esse. Amém? Quando eu digo nós, eu digo eu, o Espírito Santo e os meus familiares, a minha família, a minha esposa, Esse canal é da nossa família, para abençoar todas as famílias do mundo inteiro. Amém? Através da pregação da palavra de Deus. Pois bem, livro de Romanos, capítulo de número 10, carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, Pelo apóstolo Paulo. Nós vamos usar a Bíblia NVI, que é a Bíblia Nova Internacional, para trazermos esse estudo bíblico hoje. Porém, quero deixar você, quero dar um tema, para o nosso estudo bíblico. É o nosso primeiro estudo bíblico de hoje, do dia de hoje, Hoje são 14/9/2021, Hoje o dia foi um pouco corrido, Estou com uma pessoa em casa, acamada, e a gente tem que estar, correndo atrás de medicamento, tomando algumas providências, para manter, o nosso próximo sempre melhorando a cada dia da sua saúde, E o nosso maior interesse quando a gente vê alguém que a gente ama doente é ver essa pessoa saudável, É ver essa pessoa curada. Bom, tem coisas que Deus cura, tem coisas que Deus usa a mão dos médicos, dos profissionais que são constituídos por Deus. A medicina e todas as leis são constituídas por Deus. Amém? Pois bem, então esse é o nosso primeiro estudo de hoje. Romanos capítulo 10, do versículo 1 em diante, que tem como tema: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Esse é o nosso tema, Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Amém? Infelizmente aconteceu, Infelizmente aconteceu essa rejeição dos judeus, que é o povo escolhido de Deus. Jesus Cristo veio para eles, entendeu? A promessa já no Antigo Testamento era para eles. Jesus Cristo, Deus prometeu que enviaria o Messias, para salvar a humanidade. Só que eles esperavam um Messias diferente, um rei diferente. Eles esperavam um homem que chegaria com
um batalhão, um exército, né? Muito bem armado para destruir a todos e tomar o poder, né? Mas o Senhor Jesus Cristo deu uma outra resposta, né? Ele perguntou: tu é realmente rei? Ele disse: o meu reino não é deste mundo, né? Então o reino de Deus é um reino espiritual. Esse é o reino que o Senhor Deus mandou seu próprio Filho para morrer por uma humanidade pecaminosa, para lhe dar chance de arrependimento de pecado. Amém? Então, o Rei é Jesus Cristo. Ele veio para salvar a humanidade, né? Mas não para tomar a força, né? Não é por força nem por violência, mas por amor, por livre e espontânea vontade, né? Por isso que o Senhor disse: quando você chegar em algum lugar para pregar a palavra de Deus e alguém não aceitar, bate até a poeira do pó das alpercatas, desapareça deste lugar. Amém? Porque quem não quer estudar a Bíblia é porque está faltando alguma coisa para ser trabalhada. Naquela época Deus mandava bater até o pó da sandália. Hoje não é diferente, né, irmãos? Nós não vamos estar lançando pérolas aos povos. Ou seja, o Senhor Jesus não está chamando ninguém de povos. O Senhor Jesus está querendo dizer o seguinte: não insista demais, né? Faça a tua parte até onde eu te mandar. Quando eu falar chega, aí você tem que parar. Tem que parar. Deus, quando nos dá uma ordem, tem que ser obedecida, entendeu? Tem muita gente que às vezes não entende, mas a ordem de Deus tem que ser obedecida, ok? Pois bem, a palavra de Deus não pode ser rejeitada, ainda que seja pregada pelo mendigo, jamais. Se ela for rejeitada, então saia daquele lugar, deixa aquelas pessoas lá, né? Faça o que Deus fez com os egípcios, que adoravam deuses, que adoravam bens materiais, estava preocupado mais com dinheiro do que com salvação, que não estava nem aí para a palavra do Senhor, para entender, para procurar buscar com mais profundidade Deus. E sabe que quando nós começamos a buscar com mais profundidade, aumenta a responsabilidade, né? Então muita gente não quer ter essa responsabilidade. Amém? Mas fazer a obra de Deus sem responsabilidade também não tem interesse nenhum. Eu particularmente não quero. Se eu for fazer com irresponsabilidade, é melhor não fazer, né? Pois bem, Romanos capítulo 10, versículo 1 em diante: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Amém? Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Isso é o apóstolo Paulo escrevendo uma carta aos romanos. Amém? Uma carta ou uma epístola, que é a mesma coisa, aos romanos. E nesta carta, ele começa a carta dizendo que o seu coração, o desejo ardente do coração de Paulo, assim como arde dentro de nós, querer que as pessoas ouçam a palavra de Deus, assim como arde dentro de nós, querer que as pessoas participem dos trabalhos, assim como arde dentro de nós, querer que as pessoas entendam realmente quem é Deus na profundidade, através dos estudos bíblicos. Da mesma forma, Paulo diz: o meu desejo ardente no fundo do meu coração é que os hebreus, os israelitas, se salvem, sejam salvos. Amém? Por que Paulo falou isso? Porque Paulo estava consciente de que os hebreus, de que os israelitas tinham rejeitado Jesus Cristo, né? O Filho de Deus, Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Eles rejeitaram o próprio Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas, mas é só um Deus. Portanto, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus.
Deus Pai é Deus. Amém? Pois bem. Então, Paulo se preocupa. Ele fala assim quase em forma de oração, né? Como se ele estivesse orando. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração, na verdade ele está fazendo uma oração a Deus pelos israelitas, é que eles sejam salvos, é que eles se arrependam, né? E busquem o Senhor, é que eles se arrependam e entendam que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias verdadeiramente, que ele veio para morrer pela humanidade. Que caia esta trave dos olhos dos israelitas. Amém? Meus amados, a trave ela está em nossos olhos quando nós não praticamos a leitura da palavra. A trave está nos nossos olhos quando nós rejeitamos o estudo da palavra de Deus. A trave está nos nossos olhos quando nós não temos compromisso com Deus. A trave está nos nossos olhos quando não somos pontuais, ou quando não queremos ajudar porque não gostamos da pessoa, como por exemplo Paulo. Os romanos, as autoridades romanas detestavam Paulo. Paulo só conseguia pregar 30 minutos em Roma, no máximo 20, 30 minutos. Imediatamente as autoridades sabiam, já expulsavam ele. Muitas vezes era apedrejado, já foi lançado fora da cidade de Macedônia, e de muitas outras apedrejados. Os apóstolos acharam até que ele tinha morrido, mas quando chegou lá ele não tinha morrido. Você entendeu? Então, para você ver como é a perseguição. Isso é demônio. Demônio é encapado, disfarçado de ovelha. Cuidado, muito cuidado, porque Deus, ele vê todas as coisas, né? Onisciente, onipresente, onipotente. Amém? Eu não gosto de fazer nada pela metade. Eu gosto de fazer as coisas do jeito que Deus manda. Então, se Deus falar assim no meu coração, meu filho, pare, porque eu vou abrir uma porta maior para você, onde você vai estar feliz. Aí eu vou e paro. Assim. Esse é o meu jeito de ser. Veja que Paulo é muito duro. Paulo é duro com os israelitas. Veja só o 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Você entendeu? Ou seja, o zelo dos israelitas não estava baseado no conhecimento de Deus, meus amados irmãos. Aí não adianta. Aí você é um religioso, não um cristão. Ser religioso é uma coisa, e ser um cristão autêntico é outra. Ser religioso é aquele que cumpre coisas vãs, ensinos elementares de homens, entendeu? Que ora 20 vezes a mesma oração, que não faz nenhum efeito, porque nem na Bíblia está. Porque oração é o Pai Nosso e depois é uma conversa sua com Deus. Isso é oração. Não tem mais outra, não existe outra. Só existe o Pai Nosso, que foi o próprio Jesus que nos ensinou. E depois a oração com Deus. Entendeu? Você conversar com Deus. Você entendeu? Então isso aí você estaria testemunhando do próprio Deus. Mas é que o apóstolo Paulo diz, pois posso testemunhar, porque Paulo viu, né? Paulo viu que o que estava acontecendo. Eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Você entendeu? No conhecimento de quê? Da Bíblia, no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Aqui Paulo fala dos dois conhecimentos, ou seja, dos dois caminhos
dos dois caminhos. São os caminhos pelas obras e os caminhos pela justiça. Existem dois tipos de caminho para o crente andar. Ele pode andar ou através das obras, você entendeu? E obras não salvam, né? Obras não salvam. Ou através da justiça. O que é justiça? É quando você vive de acordo com a lei de Deus. Os israelitas, eles viviam de acordo com as obras. Eles tinham um zelo, mas só que eles viviam achando que as obras salvavam. Mas na realidade as obras não salvam. Quem salva é a fé. Você entendeu? Quem salva é a fé. Vê se você procure, você que está ouvindo esse vídeo agora, tente entender o que eu estou querendo explicar. Preste atenção. Sabe o que é fé? É você se sacrificar. Sacrificar. E obedecer. Quando eu digo sacrificar, não é você pegar um animal e matar, não, que isso não existe mais, não. Sacrificar você, se entregar de corpo e alma ao Senhor. Você entendeu? É você levantar 5 da manhã e ir para a consagração. Entendeu? É você obedecer o seu líder religioso, desde que esteja dentro do ensino da palavra de Deus, e não de obras. Entendeu? Não de obras. Com responsabilidade e com pontualidade. Isso é amor à obra do Senhor. Entendeu? Entendendo que a obra não salva, mas quem salva é a fé. Ou seja, por que você fez tudo isso pela obra do Senhor? Por causa da sua fé. Porque você sabe que você precisa fazer aquilo, que é uma forma de obediência a Deus e de obediência à sua lei. Mas o israelita não. Ele jejuava e ficava com a cara entristecida para mostrar que tinha jejuado. Você entendeu? São os hipócritas, os hipócritas. Qualquer coisinha que ele faz questão de falar em púlpito, né? Para que os irmãos ouçam aquilo que ele fez. E ele não precisa fazer isso, porque Deus está vendo o que ele fez. Nós não precisamos fazer isso, porque Deus está vendo o que ele fez. Isso é hipocrisia. E sem contar outra. Os israelitas, eles queriam poder só para eles. Eles tinham um pouquinho daquele governo mão de ferro. Você está entendendo? Aquele governo mão de ferro. Agora torcia a palavra de Deus, vivia por obras para tirar proveito e enriquecer-se ilicitamente, coisa que está acontecendo ainda hoje, nos nossos dias. Infelizmente está acontecendo. Mas na realidade quem salva é a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras, nem de homens, nem dos nossos próprios méritos, mas é dom de Deus. Claro que Tiago diz que a fé sem obra é morta, mas quem salva é a fé. E se você tem fé, você é um homem de Deus. Claro que você também tem obra. Você não vai ver seu irmão passando fome e não vai ajudar ele. Claro que você vai ajudar, porque quem tem fé tem obra, quem tem obra tem fé. Isso é a verdade. Mas aquele que diz, eu tenho fé, mas não participa de nada. Por quê? Porque tem uma mancha preta dentro do coração, porque tem o ódio do seu irmão, porque acha-se melhor do que o seu irmão, porque é egoísta, é egocêntrico, porque só pensa no seu próprio umbigo. Então, meu filho, aí fica difícil. Assim era os israelitas. Os israelitas eram assim. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos romanos, chamando a atenção. Você entendeu? Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não baseia-se no conhecimento. E é por isso que tem muitos pastores que sofrem, porque os pastores fazem tudo corretamente, dá o sangue, se acaba, entendeu? Para tentar colocar na mente das pessoas, mas as pessoas ainda hoje tem uns que ainda são assim, como os israelitas, né? Como os israelitas, infelizmente são, né? A gente entende os líderes religiosos, eu particularmente entendo, né?
sofrimento de cada um dos líderes religiosos. Eu entendo. Por isso que eu fui convidado várias vezes para ser pastor e eu achei melhor ficar do jeito que está, entendeu? Lidar com pessoas não é fácil, é muito difícil lidar com pessoas, amém? Até a taça de Deus enche, até a taça de Deus. Imagine nós, que somos seres humanos, falhos, passivos de errar, né? Então o que nós temos que fazer? Muitas vezes a gente sai e vai embora para evitar uma confusão, um problema, uma briga, uma discussão, né? Às vezes a gente ouve uma palavra de uma pessoa, a gente tem até como refutar, mas a gente sabe já o comportamento, a gente prefere ficar calado. Você entendeu? É melhor calar-se. Muitas vezes é melhor, certo? Porque é tão bom viver em paz, né? Basta as tribulações, né? E as provações da vida que Deus já nos permite que passamos para sermos aperfeiçoados, né? Mas tem coisa que dá para a gente evitar, não é verdade? Pois bem, 3. Conhecimento da Bíblia é importante. 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Amém? Então ser justo é uma coisa muito importante para nossas vidas. Ser justo com o nosso próximo, né? Ser justo com o nosso próximo é importante. Importantíssimo. Até o próprio Deus, né? Ele não fica devendo nada a ninguém, né? Nós não barganhamos a obra de Deus, claro que não. Um outro dia veio um pastor me convidar aqui para me tomar conta de uma obra e ele disse, ofereceu um salário, eu disse, não quero dinheiro nenhum, não. O que eu ganho dá para me viver com minha mulher, eu quero só fazer a obra, é isso que eu quero. Eu quero continuar trabalhando e fazer a obra. Se interessar assim, amém, glória a Deus. Você entendeu? Eu não quero dinheiro. Quero dinheiro. Porque eu acho que não faz efeito. Eu acho que quando você vai pregar, eu acho que não tem aquela mesma eloquência, sabe? Não tem aquele mesmo poder e autoridade do Espírito Santo. A não ser que você tenha uma obra, que Deus lhe colocou em uma obra e que você vive daquilo. Você vive daquilo. Mas para você trabalhar com uma pessoa em uma igreja, como auxiliar dela, eu não vejo motivo para se cobrar. Não vejo motivo para isso. Você entendeu? Eu não vejo motivo para isso. A não ser que eu não tenha mais de onde tirar nada. Não tenho onde, porque eu preciso comer e beber. Claro, o trabalhador é digno do seu salário. Mas se eu tiver, eu vou cobrar para pregar a palavra de Deus, aí não dá. Não tem condição. Aí tá como aquelas rezadeiras daquela época que eu tinha 10 anos, que saía de porta em porta rezando as crianças, né? Até o ramo ficar murcho, ele dizia que o cabra estava com olhado. Menino, seu filho tá cheio de olhado. E depois cobrava 10 reais. Vamos botar no dia de hoje. Aí cobrava 10 reais, entendeu? Aí não, de jeito nenhum. Quer dizer, será vantagem? Não. Se cobrar uma oração, se cobrar para pregar a palavra de Deus, é isso. Dê de graça o que recebesse de graça. Deus vai te abençoar de uma forma tão rica, tão grande, que você vai ficar de boca aberta. Você entendeu? Olha, Deus vai usar a pessoa para te dar tenda, para te dar relógio, para te dar camisa, para te dar gravata, para te dar tudo. Deus vai usar para te dar. Você entendeu por quê? Porque você fez incondicionalmente, com apenas o interesse de salvar as almas. E Deus vê isso na gente. Ele sabe da sinceridade do nosso coração. Ele sabe que que nós estamos falando se a gente está falando do lado do fundo do coração mesmo, ou se a gente está de brincadeira. Deus sabe, então não é menino. E eu estou falando sério. Não estou brincando. Você entendeu? Não estou brincando. Se eu recebesse um convite para ir para a África, pregar lá, você vai comer pão e água. É só a comida e a água, pronto. E o medicamento que você precisa tomar do dia a dia. Se eu não fosse casado, eu já estava indo.
quem é casado tem a esposa para cuidar, tem que levar a esposa. Aí as coisas já complicam mais. Então a gente não pode chegar e dizer, não, eu vou. Primeiro tem que pegar, sentar, conversar, orar e ver se aquilo realmente é de Deus. Mas cobrar para fazer a obra de Deus, dá licença. Não, ainda. De jeito nenhum. Eu vejo pessoas chegando na igreja, aí fulano vem pregar, tem que dar uma oferta. Quando vai ver a oferta, R$300, 400. Quer dizer, dinheiro que era para pagar a conta de água e a luz da igreja. Você entendeu? Cheio de pregador dentro da igreja. Cheio de pregador. Mas não, eu prefiro convidar um lá fora do que dar oportunidade aos que estão dentro da igreja. Isto é incrível, né, irmãos? Realmente incrível. Mas isso acontece, né? Isso acontece. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então, temos que viver de acordo com a justiça de Deus. Deus é justo e nós somos seus filhos, temos também que ser justos. Porque se nós não somos justos, então o que vai acontecer? De filho de Deus nós não temos nada. Você está entendendo? De filho de Deus nós não temos nada. Porque Deus, o que Deus fez conosco? Nós éramos criatura. Ele nos tornou seus filhos. Então, nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso, que age com justiça. Então nós também temos que ser justos. Porque se o nosso pai é justo, o filho também tem que ser justo. O filho também tem que ser justo. Eu não estou falando de pai biológico. Pode haver falha. Estou falando do Pai Celestial, Todo-Poderoso. Estou falando da esfera celestial. Amém? Então, o nosso Deus, Ele é justo, habita dentro de nós, através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Ele não age com injustiça, então nós também não devemos agir com injustiça. Amém? Não precisa eu explicar o que é injustiça, que você sabe. O que é justiça e o que é injustiça. Todos nós sabemos. 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Amém? Então, Cristo é o fim da lei. Por quê? Porque Ele é o selo da promessa. A promessa é selada em Cristo. Em Cristo. Você pode ver no livro de Apocalipse, né? Versículo 22, lá fala. Né? Lá fala que nós estamos vivendo os últimos momentos da profecia, mediante a grande tribulação, mediante o arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Você entendeu? A grande tribulação. E aí sim, nós entraremos em uma nova fase. Fase do milênio, depois fase da eternidade. Amém? Por quê? Porque a graça, ela vai se ausentar da terra. A partir daí, a graça vai se ausentar da terra. Amém? Como é que funciona isso, presbítero Cleomar? Como é que a graça vai se ausentar da terra? Porque a igreja do Senhor será arrebatada. E a graça de Deus, ela só está aqui na terra enquanto a igreja do Senhor estiver na terra. Porque o poder de Deus está na igreja do Senhor. O poder de Deus está na igreja do Senhor. Você entendeu? A autoridade de Deus está na igreja do Senhor. Tanto que quando nós oramos, Deus nos ouve. Porque nós nos submetemos a Ele e recebemos Ele como nosso Salvador. Amém? Porque o fim da lei é Cristo, a lei de Deus. Você entendeu? Para a justificação de tudo que nele crê. Ou seja, você tem que aproveitar agora, enquanto ainda estamos vivos e estamos à terra, e ainda estamos vivendo na graça, na dispensação da graça, né? Na aliança de Deus com a igreja. Quando chegar no final do livro de Apocalipse, tudo se encerra. Aí se encerra o fim da lei, porque a igreja do Senhor será tomada para Deus. Deus tomará para si.
Você entendeu? E aí começará a grande tribulação. E aí ainda haverá salvação. Ainda haverá salvação. Mas será uma salvação em segundo plano, que não será tão fácil como a salvação de agora. A Bíblia diz: é melhor ir na primeira do que na segunda. A Bíblia é bem clara. Você entendeu? Porque você vai estar diante de um anticristo, diante de uma grande tribulação. Você entendeu? Você pode morrer numa explosão, num terremoto, numa queda de um avião. Você entendeu? E pode não estar preparado e perder a sua salvação. Por quê? Porque você não subiu. Porque tudo só vai acontecer, todas as catástrofes, a grande tribulação como jamais se ouve no mundo, só acontecerá após o rapto da igreja, após o arrebatamento da igreja. Nós não vamos mais estar aqui. Amém? Nós não vamos mais estar aqui. Por isso que tem que viver o quê? Na justiça de Deus, né? Porque o fim da lei de Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê é o fim. Chegou o fim. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo de número 22, vai falar um pouco sobre isso, quando o Senhor vai selar as profecias. Amém? Daniel também falou sobre isso e Jesus Cristo deu a revelação a João. Amém? Essa palavra é fiel e verdadeira. Amém, irmãos? 5. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas virá por meio delas. Amém? Então, toda justiça vem por meio de uma lei. Você entendeu? Até na terra nós temos uma lei. Se você viver de forma correta, nunca vai vir um policial na sua porta lhe aborrecer. Ninguém nunca vai lhe prender, ninguém nunca vai lhe chatear, vai lhe apontar, certo? Porque você é um homem que tem caráter, que vive de acordo com a lei dos homens. A mesma coisa é Deus. Quando você vive de acordo, lá no Antigo Testamento era de acordo com a lei de Moisés, mas hoje não é mais de acordo com a lei de Moisés, hoje é de acordo com a lei de Cristo. Cristo morreu para nos salvar. Ele nos trouxe uma nova lei, você entendeu? Através da sua morte e do derramamento de sangue. Ele nos trouxe uma nova aliança. A nova lei é a nova aliança que nós temos com Cristo. Amém? Que é o 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Amém? E Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas, viverá por meio dela. Amém? A lei é boa. Toda lei é boa. Agora, a desobediência à lei é que não é bom. Você entendeu? Porque quando você desobedece à palavra de Deus, você está desobedecendo o próprio Deus. Essa é a verdade. Entendeu? 6. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é para fazer Cristo descer. Amém? Ou seja, versículo de número capítulo 10, versículo de número 7. Versículo de número 7. Né? Vamos ver de novo esse versículo. Vamos ver aqui nessa versão aqui de Almeida Corrigida. Que diz assim: ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Você entendeu? Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo? Uma pergunta, né, irmãos? É uma pergunta, né? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Cristo dentre os mortos. 8. Porém, quem se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos.
Se com tua boca confessar Jesus como Senhor e o teu coração creres que Jesus é Deus, que Jesus, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Entendeu? Então, entenda, você não precisa subir ao céu para encontrar Cristo, e nem precisa descer às profundezas para ressuscitar Cristo. Entendeu? Cristo já desceu do céu, já se fez carne, habitou entre nós, já morreu por nós. E ao terceiro dia, ele já se levantou, ele já ressuscitou. O que você precisa fazer é o seguinte: é confessar o seu nome com a sua boca. Confessar que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que você quer Ele, que você ama Ele, que você quer Ele como Senhor, que você reconhece Ele como soberano, que você reconhece Ele como Senhor da sua vida. Não precisa subir ao céu para encontrar Jesus e nem descer para ressuscitar Ele, para encontrar com Ele e se salvar. Basta abrir a boca e dizer: Senhor, eu te recebo em minha vida como suficiente Salvador, e a partir de hoje não vou pecar mais. É isso que você precisa fazer. E é isso, exatamente isso, que a palavra quer dizer no livro de Romanos capítulo 10, a partir do versículo 7 até o versículo de número 9. Veja, vou repetir: ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz, a palavra, está perto de você, ou seja, a Bíblia. Ela está perto da gente. É só nós lermos a Bíblia. Está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Amém? Ou seja, se abrirmos a nossa boca e confessarmos Ele como Senhor e deixarmos o pecado, herdaremos o reino do céu. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Será salvo. Veja que coisa linda. Então Deus lhe deu uma boca que tem uma grande serventia, que é confessar o seu nome para herdar a salvação. Glorificar com a sua boca, confessar com a sua boca, amar a Deus com sua boca, com os movimentos do seu corpo, com os membros do seu corpo, tudo que tem em você, todos os membros que formam o seu corpo pertencem ao Senhor Jesus, inclusive as coisas que você tem, o seu carro, a sua casa, tudo, o seu dinheiro, tudo pertence a Ele. Se você deixar Ele administrar para você, pode ter certeza que você vai crescer na vida. Agora, se você começar a administrar por conta própria, aí você vai se dar mal. E como vai se dar mal? Para nós fecharmos, eu quero fechar da seguinte forma: um certo homem ficou muito rico e abriu uma grande empresa. Antes, quando ele era pobre, ele era cristão. Mas depois que ele ficou rico, o dinheiro subiu a cabeça e veio a soberba, e ele abandonou a Deus e abriu várias empresas, grandes empresas, que era o sonho dele, era abrir muitas empresas, mas só que ele não deu a glória para Deus. Ele abriu a empresa e não fez um culto de ação de graça, ele não orou, ele não entregou a Deus aquilo que ele ganhou, ele não entregou a Deus, certo? Ele achou que o dinheiro o faria feliz o resto da vida sem a presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu tudo e voltou a estaca zero. Sabe por quê? Para que ele pudesse voltar à presença de Deus. Amém, irmãos? Voltar à presença de Deus, eu não estou querendo dizer que é você ter que chegar numa igreja e necessariamente para uma igreja. Não é isso não. É arrepender. Você entendeu? Do erro que você cometeu. É ter um coração compungido, arrependido.
é ser humilde, é se ajoelhar e colocar a cara no pão e falar: Senhor, me perdoe, eu sei que eu errei. Você entendeu? É isso. Então, quando você abrir qualquer negócio para você, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Você vai ver que dá tudo certo. Quero pedir a você que não esqueça de inscrever-se no meu canal. Deixe o seu like, ative o sininho, para que possamos estar enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Amém? O intuito do nosso canal é ganhar almas para o Senhor. Portanto, eu tenho uma estratégia boa para dizer a você. Você pode fazer o seguinte: você ouviu esse vídeo? Você gostou? Então, pega e compartilhe com os seus amigos. Eu não vou terminar o estudo todo agora, mas depois eu faço. Eu parei no versículo de número 10. A partir do 11 nós começaremos o final do estudo, para não ficar muito grande. Já estamos em 40 minutos, né? Eu já estou achando que já está grande. Eu gosto de fazer só de 20. E depois eu vou trazer a segunda parte. Vamos fazer esse estudo em 2 partes. Amém? Do livro de Romanos, capítulo 10. Depois eu estarei trazendo a segunda parte. Inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho, clica no sininho em todas, para que possa ser enviado a você diretamente, sem você precisar estar preocupado em procurar nada. Vai chegar no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Amém? E compartilhe com os amigos. Isso é muito importante. Muito importante. Não é porque eu quero ter visualizações, não é isso. Posso garantir a você que é de todo o meu coração. É porque eu quero ganhar almas para o Senhor. E quero tornar você um parceiro meu. Como? Me ajudando, enviando e compartilhando a outras pessoas. Que Deus os abençoe.